A queima de Vemark. Havia muito o que fazer quando Tinamok partiu. Neia e Skana tinham pouco tempo para gastar com Iliana, elas tinham papéis a cumprir e seus próprios planos particulares, deslizando seu povo para baixo dos esgotos, e informando os elfos escondidos no distrito do armazém. Eles contrabandearam comida e água para 2 dias extras onde era necessário, e as horas passaram voando como um pequeno pássaro fugindo de um grande. Eu espero que você esteja pronto. Neia disse a um elfo no armazém em que ele estava escondido. Ser livre ou morrer, estou pronto para ambos. Ele disse com seu rosto marcado com cicatrizes, e seus olhos ardendo com ódio e raiva que finalmente borbulhavam à superfície. Bom, quando você vir incêndio subindo pela cidade, é quando você abre a porta, e vai, não pare por nada se não for necessário, apenas lembre-se de se unir ao resto de nós, fuja para o norte, não pare, e podemos passar por isso. A cidade não estará em posição de persegui-lo, não com mais ninguém para fazer o trabalho. Haverá ajuda chegando, mas não posso dizer em quanto tempo chegará até você, apenas mova-se, mova-se, mova-se como se suas vidas dependessem disso, porque elas dependem. Skana acrescentou. Os elfos estavam prontos, escadas e cordas estavam cuidadosamente dispostas, e prontas para uso, e esta era a cena que as saudava em cada edifício que visitavam. Quando terminaram com os elfos, elas deslizaram para baixo dos esgotos para se encontrar com os membros ocultos da Justiça Negra. Neia olhou para suas elites fervorosas, seus olhos refletiam sua dedicação tão certamente quanto aqueles mesmos olhos refletiam as tochas que iluminavam os corredores escuros e desagradáveis do complexo sistema de esgoto da cidade. Tinamok parte amanhã, então sinto muito que você tenha que aguentar isso por tantas horas, apenas aguente. A cidade pensa que você está todo ocupado preparando a caravana para partir, precisamos que eles vejam todo o processo enquanto você se prepara para partir. Lembre-se que isso é uma fuga, não uma conquista, precisamos tirar os elfos, seu papel é libertá-los sempre que puder, bordéis, salas de trabalho, tudo, um punhado de outros elfos que sabem que a cidade fará o mesmo. Apenas atenha-se às áreas designadas, e quando atingir seus alvos, mova-se para a parede norte, e escape, não vamos pegar todos eles. Não quero mártires se puder evitar, mas não posso prometer que todos sobreviverão ou ressuscitarão, apenas saibam que isso é pela justiça do rei feiticeiro, se não fizermos nada agora, estaremos dizendo que sua justiça está sujeita à nossa conveniência, faça o seu melhor, e verei todos vocês depois, apenas mantenha suas posições. E quando a escuridão se instalar, vá, acenda seus fogos, e deixe iluminar a noite antes de mergulharmos o mal na escuridão eterna. Ela disse, e sua voz estava cheia da paixão de um evangelista, e suas palavras atingiram profundamente seus corações, renovando seus espíritos, e imbuindo-os com a prontidão para lutar, matar ou morrer, não importa o que aconteça. Pela justiça. Ela disse, e os cumprimentou. Pela justiça. Eles disseram, e saudaram em troca. Neia e Skana se sentiram um pouco culpadas por deixar seu povo nos esgotos, mas não sentiram falta do cheiro quando saíram, e voltaram para o Golden Roan. O que quer que pudessem dizer sobre o horror desta cidade, eles sabiam um pouco sobre conforto, e o quarto luxuoso em que estavam era uma prova disso. Iliana voltou para elas brevemente naquela noite, e sentou-se à mesa com Neia, Skana e Ceze. Elas ficaram em silêncio por um tempo, o peso de seus planos e ambições pesando mais do que 10.000 armaduras. Iliana foi a primeira a falar. Sua respiração era pesada, e seu corpo tremia enquanto ela olhava as 3 mulheres. Escutem. Obrigada. Não importa o que aconteça amanhã, esta é a primeira vez que eu quero algo além da morte, e a primeira vez que eu tenho vontade de morrer se for preciso. Não sei o que vai acontecer amanhã, mas aconteça o que acontecer, valeu a pena, mesmo que dê errado. Iliana disse com um sorriso caloroso. Minha oferta, você sabe. Eu ainda quis dizer isso, você matou o disjuntor, você está se arriscando para nos libertar. Tudo o que tenho a oferecer para agradecer sou eu mesma. Neia corou furiosamente, enquanto Ceze parecia um pouco confusa, Skana não conseguiu conter um sorriso. Sempre ousada em tais assuntos, Skana estendeu a mão, e pegou a mão de Iliana. Não estou dizendo que não seria ótimo, mas... Estou ligada a Neia,
Se você quiser se oferecer, então ofereça ao Deus da justiça, sacrifique-se a Ele através de uma vida de serviço espalhando sua justiça, e então quando você fizer tal oferta no futuro. Scana então se inclinou, pegando Iliana gentilmente pela nuca, puxando-a levemente para frente, e enquanto ela se inclinava para Scana, a ousada, a mulher guerreira de um olho deu um beijo na testa de Iliana. Apenas fique viva. Humanos são tão complicados. Cese disse com um encolher de ombros. Neia sentiu uma onda de gratidão pela compreensão perspicaz de Scana sobre o que dizer em uma circunstância tão delicada. Eu farei o meu melhor. Iliana disse suavemente, e se desvencilhou de Scana enquanto se levantava. Eu deveria ir explicar o veneno para as outras mulheres. Com alguma sorte, as cozinheiras já estão garantindo que aqueles que são mais famintos por comida do que carne não vão gostar do último. Mas há outros, e eu preciso fazer minha parte para garantir que nenhum sofrimento ocorra mais. Bem pensado. Neia respondeu. Vá, e por favor, tome cuidado, só temos uma chance nisso. Eu vou ter. Disse Iliana. Bonitinho. Cese disse, provocando uma risada fungada da elfa enquanto Cese colocava um adesivo em sua bochecha. A porta se fechou atrás dela quando ela saiu da sala, e elas ficaram em silêncio novamente. Neia olhou para Cese. Há mais uma coisa que podemos fazer para salvar o máximo possível. Ela disse, e Cese inclinou a cabeça indicando que Neia deveria continuar. O rei feiticeiro não podia, antes disso, simplesmente abrir um portal, e deixar os elfos passarem por ele, isso criaria um incidente internacional em todos os níveis, de todas as maneiras possíveis, e eu sei que ele não quer fazer isso. No entanto, no caos da fuga, há lugares onde não podemos chegar facilmente, e ninguém estará procurando por esses portões ou terá qualquer motivo para esperá-los. Duvido que a maioria das pessoas nesta cidade saiba que isso é possível. Durante a fuga, talvez possamos pedir que o Deus da Justiça intervenha para nos ajudar a salvar mais pessoas. Cese, me envergonha ir até ele e implorar por sua ajuda fora da necessidade mais extrema, então eu poderia pedir que você retorne a ele para fazer esse pedido por mim. Então Cese disse, fofo, e colocou um adesivo na bochecha de Neia, e se levantou. Não vá a lugar nenhum, eu volto. Alguns momentos depois, um portal se abriu para Cese, que passou por ele, e deixou Neia e Scana sozinhas. Não foi por isso que você pediu para ela ir, foi? Scana perguntou. Neia corou. Não. Ela disse enquanto Scana se levantava, e começava a desabotoar a armadura que tinha sido como uma segunda pele para ela até então. Scana sorriu. Não sou a única ousada que vejo. Ela disse quando Neia começou a ajudá-la a remover o pesado equipamento de guerra. Podemos morrer amanhã, esta noite pode ser a última, um de nós dois, qualquer coisa pode dar errado, e eu não quero. Neia começou a dizer antes que um par de lábios cobrisse os dela, e impusesse um silêncio em palavras condenatórias. Passaram-se muitas horas sob os lençóis antes que qualquer coisa além de palavras felizes de desejo, necessidade e adoração pudesse ser pensada enquanto buscavam a libertação do medo, da tensão e dos pensamentos de seus próprios fins potenciais. Membros emaranhados e cabelos emaranhados, vapor subindo dos lençóis contaram a história de seu desejo, mesmo quando mais tarde lavaram os resultados do calor de seus corpos no luxuoso banho. Foi uma boa noite, e se fosse a última, seria uma para ser carregada com um ou ambos para qualquer mundo que os esperasse além deste. Cese voltou pela manhã assim que as duas se vestiram, e elas desceram, e fizeram o check-out de seus quartos, devolvendo as chaves à mesa antes de deixarem o prédio. Abaixo dos andares superiores do hotel, onde residia o gado na forma de elfos femininos, Iliana estava vomitando suas entranhas, nem estava sozinha nisso, e foi assim que ela foi encontrada quando um funcionário veio mandá-la para outro hóspede. Não demorou muito para o hotel concluir que ela e algumas outras haviam adoecido, mas preocupados com as margens de lucro. Assim como planejado, a magia de cura e as poções de cura foram retidas, e ervas baratas foram usadas em seu lugar. Enquanto vomitava, Iliana pensou em quão perto ela esteve da morte quando Cese apontou aquela arma estranha para sua cabeça. Teria sido rápido, e ela silenciosamente resolveu. Se não houvesse esperança de escapar. Então o que ele disse? Neia perguntou. Ele disse para chamá-lo com a maior urgência, e ele salvará aqueles que puder. Cese respondeu. Ele tem um servo que pode usar portal muito bem,
e que também é muito bom em matar. Entendo, isso é um alívio. Neia disse, o frio do ar da manhã que ela considerava responsável por seu tremor, parecia não ter sido o culpado afinal, pois ela se sentiu imediatamente melhor quando soube a resposta de seu apelo ao Deus da Justiça. Então, por enquanto, nos juntamos aos nossos camaradas nos esgotos, então esperamos, Tinamok estará se movendo em breve, e olhe. Ela disse, apontando para os muitos barris sendo transportados pela cidade. Sudaj manteve sua palavra, há álcool sendo transportado por todo o lugar, eles estarão bebendo como peixe o dia todo, isso deve nos dar uma vantagem muito necessária. Como se quisesse dizer a verdade de suas palavras, os guardas já no turno começaram a abrir barris e beber, apenas para se juntarem eventualmente a seus substitutos, enquanto Neia, Ceze e Skana caminhavam, eles viam isso cada vez mais, os turnos pareciam estar se unindo, e se unindo pelo álcool. Quando elas se esconderam nas sombras, elas observaram com confiança cada vez maior enquanto mais, e mais soldados pareciam cada vez mais bêbados, alguns deles vomitavam nas paredes, outros eventualmente caíam contra as paredes, alguns se mijavam, outros cantavam ou dançavam. Foi provavelmente o dia de trabalho mais agradável de todos. Quando elas acessaram os esgotos, e se conectaram com seu pessoal, eles relataram o que havia sido observado, e enviaram membros da Justiça Negra à Paisana ao distrito dos armazéns para informar os elfos escondidos, sobre o que estava acontecendo. Foi assim que o dia passou, os guardas da cidade pareciam estar se divertindo muito, enquanto Neia e companhia suportavam o horrível fedor do sistema de esgoto de uma grande cidade. Definitivamente não era algo que os bardos mencionassem em nenhuma história que ela já tivesse ouvido. O cheiro de merda, apesar de estar em todos os campos de batalha, nunca era algo para se cantar em histórias de triunfo, e ela duvidava muito que depois disso, isso mudaria. O tempo, no entanto, passou, e os minutos se tornaram horas enquanto esperavam o sol se pôr. Quando finalmente a luz que foi lançada do céu para a grade do esgoto, e para a pedra suja começou a desaparecer, parecia apenas ir mais devagar conforme a hora ficava mais escura, mas Neia sabia que tinha que ser só sua imaginação. Neia deu uma espiada pela grade, ela viu alguns guardas roncando bêbados, ela ouviu outros que ela não podia ver, seu coração batia forte e alto, ela tinha certeza de que seu coração estava traindo sua posição, como se fosse dizer a eles o que ela estava fazendo, mesmo enquanto ela permanecia escondida. Fique quieto, maldito coração batendo. Ela disse suavemente, amaldiçoando o que lhe parecia um tambor excessivamente alto sob seu peito. A escuridão como tinta começou a pintar as estradas e paredes da cidade escura de Vemark, e como se desencadeada por algum sinal oculto dito a ela de dentro de si mesma, ela sussurrou agora, e levantou a grade, e rastejou para fora, um membro da Justiça Negra após o outro. Sem hesitação ela correu para os guardas adormecidos mais próximos, e cortou suas gargantas. À medida que as equipes avançavam, elas se separavam, e corriam para suas posições na cidade. Alguns minutos depois, Neia estava observando o céu em busca das chamas laranja brilhantes que marcavam a guerra e a destruição, mas nenhuma atingiu seus olhos. Ela tinha acabado de começar a se preocupar quando os gritos e berros começaram. Ela ouviu o choque de armas enquanto se movia com Skana e Ceze. Algo está errado. Ela disse alarmada. Algo está muito, muito errado. Foi quando ela viu os guardas se levantarem, retos e certeiros como se nunca tivessem tocado uma gota. Pegue eles! Os homens gritaram, e atacaram ela do lugar onde pareciam estar dormindo. Merda! Skana e Neia gritaram juntas enquanto reagiam como apenas lutadores bem treinados poderiam surpreender, com um ataque próprio, sacando arcos, e colocando flechas em vários enquanto Ceze sacava sua arma e derrubava vários outros. O restante chegou perto, e por causa do problema eles foram agarrados pelas mãos de Ceze quando ela largou a arma, ela os pegou pela garganta, e apertou com tanta força que separou a cabeça do corpo, então os deixou cair como uma bagunça encharcada de sangue a seus pés. Verifique-os. Neia disse para Skana. Ceze, verifique o barril ali, diga-me o que há nele. Neia disse com urgência. Skana se ajoelhou sobre alguns corpos. Eles não fedem como bêbados. Ela disse com alarme. Ceze enfiou a mão no barril, e tocou no conteúdo restante. Não ficariam bêbados com isso. Ela disse categoricamente. O que? Por quê?
Neia disse em choque. Quase sem álcool. Disse CZ. Neia ficou pálida. É uma armadilha. Chamas laranjas brilhantes começaram a surgir ao redor da cidade quando algumas equipes começaram a ter sucesso. Os elfos escondidos nos prédios do armazém fugiram, muitos deles carregando armas, mas ao invés de encontrar bêbados embriagados pegos completamente de surpresa, uma luta campal estava acontecendo por toda a cidade. Temos que nos mover. Neia gritou, e começou a correr. Para onde? Scanna gritou. Não havia mais sentido em silêncio ou discrição, não agora. Ceze moveu-se rápida e silenciosamente ao lado delas. Para todos os lugares. Neia disse desesperadamente quando outro grupo de guardas veio ao virar da esquina, elas puxaram seus arcos novamente, e as flechas voaram como pássaros assustados. A excelente armadura de Vemark não foi facilmente perfurada, exceto pelo arco incomparável de Neia, e embora Scanna tenha derrubado vários, Neia cortou membros e cabeças, e fez buracos em torsos como se não houvesse nenhuma armadura ali. Nem Ceze deveria ser tomada de ânimo leve, pois sua arma misteriosa explodiu as cabeças como um pesado martelo de guerra poderia esmagar um melão. Nem fodendo podemos estar em todos os lugares. Scanna gritou. Lá! Neia disse ao ver um grupo de elfos alcançar uma parede com uma escada, e tentar subir. Havia homens esperando lá, mas os elfos não se importaram, eles subiram de qualquer maneira, e os guardas começaram a matá-los. Ainda assim os elfos subiram, mãos e dedos foram perdidos tentando agarrar os guardas, e puxá-los para fora da parede. Outra escada subiu. E um guarda mais esperto deitou-se, e esperou que eles subissem. Então assim que o se aproximou do topo, ele saltou como se do nada, e chutou a escada. Os elfos gritaram enquanto caíam, os mais altos na escada tendo seus gritos cortados quando atingiram a estrada de pedra com um baque doentio. Neia e Scanna viram a próxima onda de elfos correndo para a mesma posição, e eles usaram ainda mais flechas acertando os guardas, Neia usando seu visor para guiar suas flechas para o efeito máximo, enquanto cabeças explodiam quando CZ escolheu um alvo, e acabou com eles onde estavam. Esses elfos chegaram onde outros não conseguiram, e cordas passaram por cima do muro. Neia deu um suspiro de alívio por estes, e ainda mais elfos correram para a mesma posição, as cordas passaram, e os elfos desceram do outro lado. O trio correu para essa posição, e foi para o topo da parede depois que o último elfo subiu, e ela se atreveu a olhar para o lado das ameias, e caiu de joelhos com um lamento de dor de cortar o coração quando viu o que deviam ser 3 companhias ou mais, talvez um batalhão inteiro de cavaleiros atacando os elfos em fuga, e os derrubando. Seus gritos eram mais curtos que os de Neia, e foi quando o sigilo foi pego pelo fogo que ela soube quem era. Remédios. Remédios custódio sua vadia viu. Eu vou te matar. Eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Seus gritos estavam cheios de soluços, e suas palavras chegaram até a ex-chefe da Ordem Paladina, e os gritos desesperados e chorosos de raiva de Neia encheram o coração da ex-comandante dos Paladinos com calor e felicidade como ela não sentia há anos. Remédios finalmente ficou feliz, e ergueu a espada como se fosse uma saudação zombeteira, e gritou de volta. Vamos! Mande-me mais! Outro grupo de elfos estava por cima do muro não muito longe, não tendo percebido o perigo, ou sendo indiferente a ele, e Remédios dirigiu seu povo até eles para aumentar a contagem de corpos. Não. Neia lamentou, e pegou sua aljava, e lamentou novamente quando a encontrou vazia. Scanna! CZ! Mate-a! Mate-a! Ela gritou. Mas assim que ela gritou essas palavras, Scanna gritou de volta. Estou fora, e antes que CZ pudesse sacar sua arma novamente, os cavaleiros já haviam cavalgado para fora de vista ao redor da muralha. Ninguém no meu campo de visão. CZ disse, sua voz monótona trazendo uma nota de infelicidade. Desesperada, Neia gritou para que outros elfos corressem para sua posição, chamando-os para longe do caminho do contra-ataque da cavalaria para onde CZ poderia fornecer cobertura de fogo. Ao ver as figuras se movendo em sua posição, ela se lembrou de outra opção. Sem se importar com as consequências, Neia mandou sua mensagem. Laquius. Neia, preciso que você cumpra sua promessa para mim. Preciso de sua ajuda agora. Um momento se passou. Bem, Papa Neia, estamos ao seu dispor, abra um portal, e já estaremos aí. Laquius respondeu. Seus dedos se atrapalharam enquanto ela pegava um pergaminho,
Os segundos pareciam horas apenas para pegá-lo, e se aqueles pareciam horas, o minuto antes da rosa azul passar para o lado de Neia do portal parecia uma eternidade. Os sons da batalha soaram em todos os lugares. Lacuse viu Neia como ela nunca imaginou, seus olhos aterrorizantes estavam cheios de dor. O que é? Lacuse perguntou em estado de choque. Remédios. Matando escravos elfos. Fomos traídos, é uma emboscada, apenas mate todos os humanos em armaduras diferentes das que meu povo veste. Neia gritou, dando o resumo de missão mais curto de todos os tempos. Resgate os escravos. Tire o máximo que puder. Por favor. Ela implorou. Oh Deus! Não! A voz de Neia assumiu um súbito horror quando ela olhou para Cese e Scana. Em um instante elas sabiam o que ela estava pensando. Iliana! A dupla gritou. Cese parecia confusa. Se eles sabiam o que planejamos, então os bordéis estão fechados, elas não têm saída, e não saberão até que seja tarde. Temos que ir. Scana gritou, e Cese assentiu. Não é bonito. Ela disse, identificando o traidor em duas palavras, enojando Neia profundamente. As membros da Rosa Azul olharam para Lacuse, e ela tomou uma decisão instantânea. Vamos, minhas rosas. Temos uma dívida a pagar. Elas correram deixando Neia, Scana e Cese por conta própria, e não demorou muito para que elas encontrassem uma situação terrível. Um grupo de elfos estava lutando com unhas e dentes contra uma parede de escudos que eles não podiam esperar passar, eles estavam sendo empurrados para trás passo a passo, estava claro o que iria acontecer. Evilei fez algo sem precedentes, ela arrancou sua máscara, e lutou como uma princesa vampira. Ela voou como uma flecha lançada de um arco para cima das fileiras humanas, e começou a separá-los. A terrível lançadora de magia estava lutando como um berserker, suas garras e dentes de vampiro rasgaram a carne como tesouras no papel. As gêmeas foram apenas um fio de cabelo mais lentas para reagir, e suas kunai encontraram lacunas em abundância, mesmo na excelente armadura. Enquanto Gagara entrou na briga como um gigante, balançando o martelo como se estivesse construindo uma casa, em vez de bater em cérebros. Lacuse tinha orgulho de suas irmãs, e emulava sua selvageria na batalha, cortando a armadura com sua espada demoníaca como se elas não estivessem lá. Os elfos sobreviventes ficaram congelados no local, sem saber o que fazer com o que acabou de acontecer. Lacuse quebrou o momento congelado. Nós somos a Rosa Azul, Neia nos enviou, vá nessa direção. Ela apontou para a direção de onde elas vieram. Você tem uma chance de escapar por ali, há cavalos fora da parede que acabaram de cavalgar na direção que você estava indo, eles vão te matar, então por favor não vá lá se você quiser viver. Ela disse rapidamente, e os elfos não estavam com vontade de discutir, eles correram na direção que lhes foi dito, e a Rosa Azul voltou a correr pela cidade. Neia, Scana e Cese conheciam a cidade bem o suficiente para pelo menos encontrar o Ruão Dourado, e assim como elas esperavam, havia soldados em abundância. Cese cobriu a retaguarda explodindo cabeças enquanto Neia e Scana corriam pelo gramado aberto. Seu estilo de uma mão agora era sua única opção, e era muito eficaz, o método desconhecido, e sua significativa experiência de veterano estava deixando corpos em seu rastro. Esses guardas eram habilidosos para guardas da cidade. Mas eles não marcharam para a guerra ou enfrentaram as mesmas provações daqueles que enfrentaram contra as hordas de demi-humanos lideradas por Jaldabalt. Contra aquele trio, uma dispersão de guardas foi insuficiente para representar uma ameaça, e eles se dirigiram para a entrada. Havia elfos mortos na entrada, mas também um número surpreendente de humanos, a maioria deles claramente não guardas. Os escravos elfos que residiam neste inferno aparentemente tomaram o rumo da vingança, dispostos a morrer em espadas. Desde que isso significasse levar um de seus agressores com eles. O recepcionista estava morto, e caído sobre a mesa em que trabalhava, pelo menos fora pego de surpresa. Sangue e cadáveres cobriam a área. O trio seguiu o som de gritos, quando uma pessoa enfiou a cabeça para fora das portas do quarto. Neia se permitiu a indulgência de matá-los. É o que ela queria fazer desde o momento em que chegou a este inferno dourado, e agora ela foi capaz de fazê-lo. Ela desceu o mais rápido que pôde, não enfrentou nenhum inimigo nas escadas, nem havia ninguém esperando por ela quando chegou ao fundo. Ela pensou a princípio que os gritos eram de pessoas morrendo, mas uma sensação de mal-estar em seu estômago lhe disse que não era nada tão limpo quanto isso.
Estes eram o creme de la creme do mercado de carne élfica. Nenhum guarda comum podia se dar ao luxo de ficar no Golden Roan, era o playground das elites, e porque eles estavam trabalhando no cumprimento do dever acabando com uma rebelião élfica. Valia tudo. Neia não conseguiu reprimir seu grito, foi mais alto, e mais doloroso do que quando Remédios Custódio perfurou seu corpo com espada após espada. Ela se moveu tão rapidamente que começou a deixar suas irmãs para trás, até chegar aos aposentos das mulheres. Havia elfas vivas, e mortas lá, mas as mortas eram obviamente as sortudas. Seu tempo de gritar acabou. E foi assim que Neia encontrou Iliana. Ela ouviu seus gritos. Neia encontrou os aposentos em que estava presa, e embora houvesse 3 humanos mortos por perto, obviamente havia muitos, ela ainda estava segurando uma faca, mas não podia usá-la, não com 2 guardas segurando-a. Eles poderiam ter tirado dele, poderiam ter cortado suas mãos, mas ficou claro à primeira vista que ela teve permissão para mantê-la apenas para torturá-la com sua incapacidade de usá-la. Eles tinham sangue em suas pernas nuas, e não precisava de imaginação para descobrir como isso aconteceu. O grito de indignação de Neia pegou todos eles de surpresa, e o guarda saltou para o lado para pegar uma arma, revelando o humilhante abuso e tormento que eles estavam fazendo a bela Iliana passar. Ele nunca teve a chance de agarrá-la. Quando ele se abaixou para pegar a arma, os outros 2 que seguravam a elfa afrouxaram o aperto, e seu braço disparou, e esfaqueou o homem firmemente em sua coxa, fazendo-o cair no chão em agonia. Os outros 2 se recuperaram de seu choque momentâneo, mas Iliana estava cavalgando na adrenalina, e mesmo quando Neia estava se movendo para matar o guarda ferido, Iliana se virou para os outros 2, e saltou sobre um gritando, e esfaqueando repetidamente. Em seu pescoço, enviando sangue jorrando em sua boca gritando. Seu companheiro, no entanto, teve tempo suficiente para usar sua arma, e ele a empurrou diretamente para o lado de Iliana, perfurou-a entre as costelas, de um lado, através de seus pulmões, e saiu do outro. Assim que Skana entrou, gritou de horror, e o esfaqueou na boca. O som da arma incomum de Cese ecoou na sala enquanto ela derrubava outros guardas correndo para a comoção, e logo houve silêncio. Não, 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 não. Ela gritou uma e outra vez, enquanto as outras 2 mulheres começaram a verificar os corpos antes de se aproximarem da escrava elfa ferida. Ela tossiu sangue e pedaços de pulmão, enquanto Neia puxava o corpo espancado de Iliana em seus braços. Fique comigo. Você está quase livre. Nós vamos tirar você daqui. Iliana não conseguia falar, embora fosse óbvio que ela queria enquanto sua vida se esvaía. Neia gritou em uma mensagem desesperada. Meu senhor, seu servo implora por sua ajuda nesta hora de necessidade. Ela ouviu mais gritos no corredor, a luta ainda não havia terminado. O que você precisa, Neia? Ains perguntou calmamente. Estou fora. Iliana cuspiu através do sangue, antes que seu corpo parasse de se mover. Preciso de um milagre. Por favor. Fomos traídos, aqueles que procurei salvar em seu nome, e por sua justiça estão morrendo. Remédios está matando tantos. Não há o suficiente de nós. Por favor, meu senhor, por favor, Deus, faça qualquer coisa. Mesmo que você deva reivindicar minha vida como o preço do meu fracasso. Ela soluçou com tanto desespero que o coração de Ains foi levado a um momento de pena. Embora não sentisse nenhuma conexão verdadeira com a humanidade como um todo, ele sentia uma conexão com aqueles que conhecia, e a expressão de um de seus amigos mais queridos. Salvar os fracos é apenas bom senso, voltou à mente. Você terá o seu milagre. Ains disse, e encerrou a mensagem. Chaltear, abra um portal. Vá para onde Neia está, abra os portais onde quer que você encontre elfos, e direcione-os para. Ele pensou por um momento sobre para onde enviá-los. Envie-os para a terra que adquirimos do reino dracônico, é hora de colocarmos parte dessa terra para usar. Diga-lhes para esperar lá até enviarmos alguém para instruí-los. Mate qualquer humano em armadura que você veja ameaçando um elfo. Como quiser, meu senhor. Chaltear disse com um sorriso. O portal apareceu, e Chaltear passou por ele. Foi para seu choque, que quando ela fez isso, ela descobriu que Ains tinha seguido atrás dela. Neia estava em choque, isso era óbvio, e Ains não a culpou. Chaltear, vá lá fora, comece a trabalhar.
Ains disse, e ela obedeceu rapidamente, passando correndo pelas chocadas Cana e Cz. Neia Baraja, olhe para mim. Ains disse com firmeza, sua voz divina cortando a névoa de seu choque. Ele estendeu a mão esquelética, e ela a pegou, e ele a puxou para mais perto dele. Eu falhei com você, e falhando com você, falhei com a justiça, e com os fracos. Ains a pegou sem esforço, e a embalou como faria com uma criança. Foi naquele momento que ele percebeu que havia esquecido o quão jovem ela realmente era, verdade que ela havia crescido muito, mas ela era. Ele tentou se lembrar da idade dela. 20. 19. Tanto havia sido colocado sobre ela, ele pensou em si mesmo naquela idade, ele se sentiu horrível, como se a tivesse preparado para o fracasso. Você fez o que podia, e cometeu erros. Você não é a primeira a se arriscar, a confiar na pessoa errada, ele disse. Mas, olhe para ela. Eles estão pagando o preço. Ela disse, e apontou para o corpo de Iliana. Quando Ains viu o que havia sido feito com a garota antes de sua morte, os guardas seminus deram a ele uma indicação de quão ruim tinha sido, e a raiva cresceu nele. Eu declaro a condenação desta cidade, ela não sobrevive ao amanhecer. Ele disse. Primeiro, antes de eu destruir este lugar, você terá sua chance de vingá-la de todos que puder. Shaltiar resgatará o máximo que puder, você só precisa matar até não conseguir levantar o braço, você pode fazer isso por mim, e por ela. Ains disse, sua voz nobre restaurando o espírito quebrado e fraturado de Neia Baraja. Seus olhos começaram a retornar ao seu estado claro e focado, restaurados pelo poder que ecoava pela voz do rei feiticeiro. Ele a colocou gentilmente no chão novamente. Neia curvou-se profundamente, assim como Scana e Cz. Sua vontade será feita, Senhor. Seu servo ganhará seu perdão, e apagará a mancha de seu fracasso. Ela o lembrou muito de Shaltiar naquele momento, quando a dor e a vergonha foram substituídas por uma ânsia e sede de sangue. Majestade, posso implorar mais uma coisa humilde? Por favor, tire o corpo dela daqui, não a deixe ficar em uma cidade que ela odiava. Isso é uma questão pequena, será feito. Ele disse, e tirou sua capa, e para o choque de Neia, ele cobriu o corpo nu da jovem, um pano inestimável sendo usado para preservar a dignidade na morte de uma escrava elfa morta, ensanguentada e abusada. Foi um gesto que apenas o mais verdadeiro e maior dos reis sobre todos os outros reis poderia fazer com um movimento tão natural, e Neia resolveu novamente moer seus ossos até o pó em seu serviço. Ains começou a sair da sala, seguiu as mulheres para fora do prédio, a luta era implacável, e os elfos estavam claramente levando a pior. Os humanos de Vemark tinham algumas das melhores armaduras do sul, eram alguns dos guardas mais bem treinados, e estavam em vigor, e preparados. Os elfos eram pouco treinados, poucos tinham armas amplas, mas eram muitos mais numerosos, e tinham a força dos desesperados. Alguns abandonaram completamente o plano, e optaram por vender a vida por vingança, outros procuraram fugir como planejado, e os números foram reduzidos pela cavalaria de remédios que só teve que cavalgar em círculo matando à medida que avançava. Ains, porém, tinha apenas um fragmento da história, mas não era o que ele precisava para fazer o que desejava. Ocasionalmente, enquanto se movia pela cidade, ele encontrava um guarda humano, que matava com um simples agarrar coração. Eles não valiam nada mais do que isso. Neia, porém, ela tinha apenas um objetivo, ela conhecia o traidor, ela precisava apenas encontrá-lo, e conforme ela pensava mais e mais sobre o assunto, ela raciocinou que ele provavelmente não estaria longe de onde ele esperava que ela estivesse. Ela cuidadosamente reduziu suas opções. Ele gostaria de ser móvel, mas seguro, e ter um bom visual. Isso eliminou todos os prédios de um andar, também eliminou todos os prédios que estavam em chamas, e agora havia muitos deles graças à chegada da Rosa Azul, e Shaltiar, e o sucesso presumido de sua própria justiça negra. Isso reduziu consideravelmente, e ela fez um palpite de que seria a torre da parede mais próxima de onde o Ruão Dourado estava. Chegar lá não foi difícil, a guarda da cidade estava espalhada mesmo em vigor, claramente mesmo preparados como estavam. Eles subestimaram o grau em que os elfos se prepararam para se libertar. Se a cidade vencesse, ainda não teria escravos suficientes para trabalhar por muito tempo. Os humanos em cativeiro, como evidenciado pelo cadáver ocasional, evidentemente foram tratados como inimigos por um lado ou por ambos.
Isso facilitou para Neia chegar onde ela queria ir. Ocasionalmente lá encontrava alguém que ela sentia que merecia morrer, e ela os matava, rapidamente, dolorosamente, mas friamente, com ódio branco preenchendo sua visão. E foi quando ela se aproximou da torre que ela espiou o movimento, e a intuição lhe disse que ela encontrou o que queria. Ela executou várias artes marciais aumentando sua velocidade, e subiu as escadas que levavam ao topo da parede o mais rápido que pôde. A figura já estava se movendo, mas com a armadura completa ele não estava nem perto de ser rápido o suficiente. Não enquanto Neia usava uma armadura que não pesava quase nada, e tinha artes marciais, e treinamento ao seu lado. Suuda agi. Ela gritou furiosamente, atraindo seu olhar instintivo em sua direção ao som de seu nome. Traidor! 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 Ela gritou, e ele cambaleou para trás em choque com sua raiva. Não! Eu fiz isso por nós! Ele gritou loucamente, mas Neia não ouviu. Seus ouvidos estavam fechados para tudo menos gritos. Isso era tudo o que ela ouvia, e tudo o que ela queria ouvir. Sua espada cortou o braço dele, e o removeu de seu corpo. Ele se debateu desesperadamente, mas isso não era combate, isso era tortura pura e simples. Neia queria que ele sofresse. Suas orelhas se foram, depois pé, e perna, depois nariz, depois braço. Ela deixou que ele mantivesse sua língua, e um único olho, mas o mais importante para ela. Ela tirou o que restava de sua armadura, e roupas, e todas as partes desnecessárias restantes do corpo, agarrou seu cabelo, e começou a arrastá-lo escada abaixo, cada batida de degrau em degrau atraindo um novo grito. O sol estava apenas começando a espreitar no horizonte quando Chautiar informou ao rei feiticeiro que ela não poderia encontrar mais elfos na cidade. Ele então a instruiu a providenciar a remoção de todos os membros sobreviventes da Justiça Negra para a mesma área que os elfos evacuados, e então se juntar a eles ela mesma. Meu senhor, eu não deveria ficar com você? Chautiar perguntou. Não, eu tenho algo para fazer aqui. Ele disse. Neia Baraja, seu pessoal está sendo removido, você, Skana, CZ, e a Rosa Azul devem se juntar a mim no centro da cidade o mais rápido que puder, você não está longe. Disse Ains. Para a guarda da cidade, parecia que eles estavam tendo vitória, os elfos eram cada vez menos numerosos, e embora ocasionalmente ouvissem o som da luta, eram claramente poucos, e distantes entre si, eles ainda estavam caçando Neia Baraja, alguns já pensavam que ela estava morta, morta na escuridão em algum lugar. A maioria dos civis se escondeu na escuridão, alguns mortos em suas casas por elfos enfurecidos, outros mortos fora quando fugiram do fogo, mas a maioria permaneceu relativamente segura, e foi por causa disso que eles se abstiveram de sair de suas casas até que fosse anunciado que era seguro fazê-lo por algum partido oficial. Isso significava que, quando Neia transmitiu suas informações para a Rosa Azul, ela e elas conseguiram cobrir facilmente a curta distância até o centro da cidade. Neia arrastou o toco choramingando de Sudaj atrás dela quando ela entrou no centro da poderosa cidade, rapidamente seguida por CZ Delta, Skana, e logo depois pela própria Rosa Azul vindo de outra direção. Neia se virou para Laquius. Você foi capaz de matar remédios? Ela perguntou. Laquius balançou a cabeça. Não. Sinto muito, nós tentamos, mas ela liderou sua cavalaria atrás de outro grupo de elfos que fugiu para o leste, e ela estava muito fora do alcance. Teríamos perseguido, mas um grupo de elfos nas proximidades estava com problemas, e fomos forçadas a escolher entre aqueles que poderíamos salvar, e aqueles que só poderíamos vingar. Neia parecia com raiva, mas acenou com a cabeça em compreensão. Ela vai sofrer em breve, eu prometo isso a você. Quem é esse? Ains perguntou, apontando para o toco de um homem, e se perguntando quanto tempo levaria até que um guarda com vantagem suficiente visse isso e Neia, e o cercassem. O traidor. Achei que ele era um bom homem, horrorizado com a crueldade, ele me enganou, e traiu a todos nós, mas o que ele iria conseguir, eu não sei. Neia respondeu enquanto lançava o toco aos pés do rei feiticeiro. Ains olhou para o homem, cuja carne nua foi cauterizada em vários lugares, incluindo um que tornou impossível para ele até mesmo se mijar mais. O que você ganharia com sua traição? Ele perguntou. Sudaj disse a verdade, e quando ele mencionou seu desejo por Neia, que ela foi jogada na barganha por ele mesmo como se ela não fosse nada mais do que outra caixa de prata, ela se sentiu mal do estômago. Skana não estava menos enojada, nem a Rosa Azul,
mas para os membros da Rosa Azul, as motivações de Sudaj não eram nada, seus olhos estavam na figura imponente do rei feiticeiro. À distância, Ainz ouviu o som de comandos, eles foram vistos, a Rosa Azul claramente também estava em alerta. Eles estão se mobilizando para vir nos levar. Ainz disse simplesmente enquanto olhava para a Rosa Azul. Então, serei breve, vocês sem dúvida ouviram falar desta cidade, e sua reputação, agora vocês se moveram por suas ruas. Ela merece existir? Os grandes postes de açoitamento em forma de X, as salas de tortura, elas encontraram, por acaso, as covas, e os ocupantes vivos, e mortos mutilados, elas viram as marcas nos elfos que resgataram, e viram o que alguns dos mais bonitos estavam vestindo. E não vestindo, e era óbvio para o que eles existiam. Não foi nem um momento de silêncio quando as membros da Rosa Azul disseram uniformemente. Não. Laquius, no entanto, escolheu acrescentar, todos os com idade para saber o que estavam fazendo não merecem suas vidas, no entanto, os filhos não são culpados pelos pecados de seus pais. O motivo de sua investigação não passou despercebido por eles, e as estradas para o centro da cidade começaram a se encher de soldados bloqueando todos os caminhos, prendendo o rei feiticeiro, a Rosa Azul, e a liderança das elites da Justiça Negra por todos os lados. Eles travaram escudos, e pareciam estar esperando ordens, ou seguindo-as, ou talvez esperando que aqueles que cercavam se rendessem diante de probabilidades esmagadoras. Concordo, disse Ainz. É hora desta cidade morrer. Neia Baraja, tomarei posse do traidor Sudaj, e você, Skana, e Cese cavalgarão para encontrar os elfos que fugiram da cidade com segurança, e escoltá-los para o norte até Prarte, e vocês, membros da Rosa Azul, ajudaram meu servo. Depois que terminarmos aqui, vocês se juntarão a mim e Nazarick para uma apresentação mais formal. Sua voz nobre tinha a majestade de uma montanha, e o ritmo sonoro de um mar atemporal. Laquius não conseguia imaginar a ideia de recusá-lo, e ela curvou-se profundamente, seguida rapidamente por suas irmãs, e respondeu: É meu desejo mais profundo fazê-lo, senhor, mas podemos ficar para ver sua justiça até o fim aqui primeiro. Ainz assentiu com a cabeça, mas uma voz dos guardas soou. Você fala como se não estivéssemos aqui, apenas onde você pensa que está indo, o que você espera fazer? Nós superamos você às centenas, e mais estão vindo. O homem soltou uma risada profunda e sincera. Ainz falou com uma voz normal enquanto falava com seus aliados, mas quando o soldado falou, Ainz se virou para ele, e riu ruidosamente, do jeito que um leão poderia rir se pudesse, quando uma gazela o ameaçou. Eu sou o rei feiticeiro, Ainz ou Algon, o que você acha que pode fazer comigo? O homem empalideceu. Você está mentindo. Ainz encolheu os ombros. Que essas sejam suas palavras finais. Ele disse, e então lançou um feitiço que enviou sua voz por toda a cidade. Cidadãos de Venmark, vocês cometeram um grande mal aqui. Então eu, o Deus da Justiça, desci aqui para puni-los. Sua cidade foi declarada imprópria para a existência contínua, como tal, vou queimá-la até o chão, 2 pedras não ficarão juntas, e nenhum de seu povo jamais ficará lado a lado novamente. Saiba, no entanto, que sou tão misericordioso quanto sou justo, e seus filhos serão poupados das consequências de seus muitos males. Dentro de Yggdrasil, havia feitiços que podiam ser usados com condições anexadas, e aqui no Novo Mundo, através de seus muitos experimentos, ele descobriu que as condições que ele poderia anexar a eles haviam se expandido muito. Ele poderia direcionar sexo, características físicas, e o mais importante para seus propósitos aqui, idade. Portal. Ele disse, e então enviou uma mensagem chamando Pestônia, e ordenando que ela reunisse tantos NPCs que tivessem velocidade vampírica ou maior quanto possível para se juntar a ela, e eles atravessaram o portal para o centro da cidade. Os guardas humanos ficaram confusos, e chocados em silêncio pelo pronunciamento. Detectar vida, criança. Ele disse novamente. Parar o tempo. Ele disse. Quando o mundo congelou, ele se virou para seus NPCs, e disse: Vá, pegue todas as crianças que encontrar, e enquanto você está nisso, também pegue qualquer um acorrentado, e remova-os além da vista desta cidade. Agora vá, e haja rapidamente. Ele então esperou enquanto eles corriam com uma velocidade monstruosa e desumana para obedecer à sua vontade. Eles normalmente se moviam com muita rapidez e graciosidade.
não importa o que acontecesse para cumprir suas ordens, mas quando ele enfatizou a velocidade, não havia como pará-los, nenhum dos muitos que ele havia chamado era negligente em seus esforços. Eles se moviam mais rápido que cavalos, mais rápido que flechas lançadas de arcos, eles se moviam de um lugar para outro, levando todos os bebês, crianças, e outros menores de idade, e todos os adultos acorrentados, e transportando-os para bem além do alcance da cidade. Quando isso foi feito, Ains cancelou seu feitiço, e o mundo voltou ao normal. Os lamentos começaram quase imediatamente quando as pessoas perceberam que seus filhos estavam todos desaparecidos. Outro homem disse: "O que você fez? Seus filhos estão fora de perigo." Ains disse, levando o homem a ficar confuso além da medida com a declaração aparentemente agradável: "Dane-se, não estou esperando ordens, mate ou capture todos eles." Ele gritou, mas antes de dar 2 passos, Ains lançou seu feitiço final. Queima em massa. Ele disse, e moveu o dedo em um círculo, abrangendo a rosa azul, Skana, Neia, Ceze, Sudaj, e ele mesmo. A grande esfera mágica azul surgiu, era um feitiço de 10º nível, e não havia ninguém neste mundo que ele conhecesse que pudesse sobreviver. O padrão mágico podia ser visto de todas as partes das paredes da cidade que não estavam obstruídas. E aqueles que o viram reconheceram que realmente estavam vendo sua destruição. O fogo surgiu além do centro da cidade, e se moveu para fora de lá, consumindo prédio após prédio, soldado após soldado. Ali se moveu por corredores, porões, becos, e até mesmo nos esgotos. Parecia estar perseguindo tudo dentro de seu alcance, e não poderia ser ultrapassado, negociado ou protegido contra. Lacus observou com horror, fascínio e satisfação até certo ponto, enquanto ela via a cidade viu esvaziada de todos os males vivos. Edifícios começaram a cair quando o fogo pegou, e algumas pessoas tentaram mergulhar em fontes ou banheiras de água, apenas para acabar fervendo vivas em vez de queimar até a morte, seus corpos transformados em sopa, enquanto outros simplesmente pularam para a morte em vez do alto quando não podiam suportar a ideia de queimar. Vemmark não era um lugar pequeno, então isso não aconteceu rapidamente. As chamas foram rápidas sim, mas muitos viram isso muito antes de alcançá-los, e viveram o suficiente para saber que iriam morrer. Demorou mais de 30 minutos, mas com o tempo os gritos se foram, e apenas o centro da cidade permaneceu intocado, onde permaneceram aqueles que Ains escolheu proteger. Nenhum som ecoou ao redor deles. A justiça está feita, Ains disse suavemente. Um momento depois, ele convocou um trio de montarias mortas-vivas, gesticulou para Neia, Skana e Ceze montá-los. Seu milagre foi concedido. Não pense em remédios por enquanto, quero que ela veja esta cidade depois que ela achar que ganhou algo aqui. Disse Ains. Obrigada, Majestade. Neia disse suavemente, aproveitando o momento de imaginar remédios chegando à ruína silenciosa de Vemmark, e se perguntando o que diabos aconteceu. Vou enviar outro servo para resgatar os elfos que morreram aqui, especialmente sua amiga, para que você possa visitar pessoalmente o cemitério dela. Meu manto ainda está com ela, então ninguém vai confundi-la com outra. Sinto muito, manto, o quê? Evilei interrompeu. Alguém que Neia valorizava foi abusada, antes de ser morta, seu corpo nu teve que ser deixado onde estava, eu cobri sua forma com meu manto, isso facilitará sua identificação, e a deixará, com a dignidade que tentaram negar a ela. Disse Ains. Mas, você é um rei? Você coloca a sua própria capa em um cadáver de escravo estuprado, você não se importa que a sujeira, e o sangue, como esse, manchem sua roupa real? Gagaram perguntou em descrença. A roupa é substituível ou lavável, mas a dignidade na morte não. Dar isso a ela, priva seus assassinos de algo de sua vitória. Qualquer rei digno deve saber, e entender isso, senão ele não é digno de ser rei. Ains disse a título de explicação. Lacus ficou visivelmente emocionada, e ela também não estava sozinha, pois a avaliação de seu caráter começou a aumentar aos trancos e barrancos enquanto eles permaneciam em meio ao fogo e às cinzas de seu julgamento. Pestônia, disse Ains ao enviar uma mensagem. Leve as crianças para orfanatos, diga a Chautiar para continuar abrindo os portões até que acabe. Também estou deixando um toco vivo aqui no centro da cidade, peça a alguém para recuperá-lo,
e levá-lo para Demiurgo para sua fazenda feliz. Eu sei que ele prefere trabalhar com ovelhas, mas essa coisa pode ter alguma utilidade para ele. Apenas certifique-se de que Demiurgo saiba que o uso nunca deve matá-lo. E envie alguém para recuperar os corpos de todos os elfos aqui, enterre-os em algum lugar bonito, deixe os humanos, a menos que você encontre algum usando a armadura da justiça negra, aqueles que podemos ter ressuscitado. Entendido? Isso será feito, meu senhor. Ela reconheceu, e Ains considerou seu trabalho completo. Portal. Ele disse, e um buraco na realidade apareceu na frente deles. Agora a rosa azul, você gostaria de vir comigo? Ele atravessou o portal, deixando a cidade dos mortos em chamas para trás, e a rosa azul foi rápida em segui-lo.